Bom dia, paz do Senhor Jesus, todos vocês. Que bom ter Bom você. dia, bom dia. Bom dia com alegria, né, Lúcia? Glória a Deus. Isso mesmo, isso mesmo. Bom dia, Tânia. Muito obrigada por ter aceito Bom dia. aqui conosco hoje, partilhar aí uma palavra conosco. Como sempre, né, estamos aqui toda quarta-feira, entregando aqui o nosso 1%, que tem diferença na vida de muitas pessoas, escuto muitos feedbacks. Aí, né, tem pessoas que às vezes não gostam de estar compartilhando em público, né, tá colocando lá, mas chama, sempre fala. Algo tão pequeno, né, e simples que a gente faz, mas que tem gerado frutos. Certo. Não tem problema não, Lenice. Bastante gente que não consegue, né, abrir a câmera, às vezes nem o microfone, devido ao horário. E hoje eu quero começar um pouquinho diferente. Antes de passar para você, Tânia, eu vou falar aqui para as meninas, que às vezes falam que você vai da Giane, né? Ela está chamando de Tânia. Eu não consegui mudar para o meu outro e-mail, é mais fácil entrar pelo Giane. Então, hoje eu vou começar um pouquinho diferente, meninas. Estava aí ouvindo esse louvor, né? De gratidão ao Senhor, e é muito gostoso, né? Esse louvor é muito gostoso de ouvir. Dá um senso mesmo, né? De gratidão quando a gente está ouvindo, assim, que inunda todo o coração da gente, nosso ser. É muito gostoso. Então, eu quero começar hoje o Biblioterapia de forma diferente, pedindo para vocês me acompanhar aqui numa leve respiração, tá? Uma respiração leve, mas bem profunda. Então, inspira profundamente pelo nariz, tá? E aí, vamos contar até 4 mentalmente. E aí, expire lentamente pela boca, contando até 6. Vai soltando bem devagar. Mais uma vez, vamos lá? Puxa pelo nariz. Segura. E vai soltando bem devagar. Só mais uma vez. Vamos lá. Essa respiração, ela ativa, né, o sistema parasimpático e aí reduz a ansiedade, gente. É algo muito simples, mas tão acessível, né? E a gente começa a desacelerar. E aí a gente vai desacelerando, tirando um pouco da ansiedade, né? Que a gente acorda cedo com tanta atividade, né? Levanta tanta coisa. E for pegar o celular, meu Deus, meu celular tá bombando ali. Eu falo que parece um tsunami, né? De gente chamando e perguntas e tanta coisa. Né? Paciente, é aluno, é amiga, é irmã da igreja, é a célula, né? E tanta atividade que a gente tem e a gente vive tão acelerado, né? Então, a gente precisa, né, de fato, parar, respirar, né? E fazer essa respiração vai nos ajudar, sabe? A olhar um pouquinho para nós e desacelerar, né? E ajuda, né? Para o cérebro ele começar a organizar e diminuir toda essa intensidade de desconforto que muitas vezes a gente sente, né? E outra coisa, né, após a gente fazer a respiração muito bacana, é orar, né? Fazer uma oração sincera ao Senhor e falar com Deus, né? Mas como soberania, né? Porque Ele é soberano, mas um Deus Pai, né? Um Deus Pai que nos abraça e um Deus, acima de tudo, amoroso, né? E entregar nessa manhã, quero convidar todas nós para entregar ao Senhor toda a inquietação da alma.
toda inquietação, se porventura tem alguém aqui que chegou aqui hoje muito inquieta, com a alma angustiada, com a alma talvez cansada, né? Entregar tudo nas mãos do Senhor, tirar todo esse peso, né, e colocar nas mãos do Senhor. Porque a oração, ela, comprovadamente, ela ativa áreas, gente, cerebrais, que é ligada à esperança e fortalece a resiliência emocional. Né? Então, a gente precisa reestruturar o nosso pensamento. E deveria, né? Deveria ser a primeira coisa que a gente fizesse cedo, acordar, porque quando acordamos já respiramos, claro, que, aliás, estamos respirando antes, né? De dormir, dormindo, acordada o tempo todo. Não tem como, mas aquela respiração da gratidão, igual esse louvor que a gente estava ouvindo aí, sabe? Aquela respiração gostosa. E agradecer ao Senhor, né? Por mais um dia, por mais uma manhã. Sempre falo, nunca vou deixar de falar o quanto nós negligenciamos a gratidão, porque para nós é tudo tão automático, né? O acordar, sentar na cama, colocar os pés, descer e tá tudo certo. E quando, na verdade, quantas pessoas nesse momento, tudo que ela gostaria de fazer, talvez ela é dona de fortunas, né? De muitas posses, uma pessoa influente, mas não consegue nem sequer sentar na cama, não consegue ir ao banheiro sozinho, né? Não consegue fazer isso que eu e você estamos fazendo aqui, até esse momento, respirar sem ajuda de aparelho. E isso é algo que é tremendo, né? É tremendo demais. E só o fato de nós respirarmos já é um motivo de gratidão. Meninas, que somos mulheres, como que a gente reclama, né? A gente reclama do cabelo, a gente reclama da roupa, a gente reclama que tá magra, a gente reclama que tá gorda. Tudo é motivo para estarmos aí, né? Eu digo, acho que Deus ele deve pensar assim, mas essas minhas filhas, olha, dão trabalho, viu? Igual a gente fala, né? Com os nossos filhos. Quem tem filho aqui sabe. A gente tem de meu Deus, essa menina deu trabalho, essa menina isso, menino isso. E Deus é a mesma coisa conosco. Eu tenho certeza, mas você hoje, hein, filha, tá? Jesus. Mas vamos orar então, meninas, rapidamente aqui. Já vou passar para a Tânia. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada pelo nosso respirar. Obrigada, Senhor, porque nessa manhã foi possível que nós saíssemos das nossas camas, Senhor. Que nós fizéssemos pequenos gestos, atos, que talvez não existe nesse momento tantas pessoas que tudo que elas gostariam era de sentar aos teus pés nessa manhã. Era te ouvir de ti, Senhor. E não podem, muitas porque estão atarefadas demais trabalhando, muitas de nós, Senhor, também colocamos tantos fardos, tantas coisas pesadas nas nossas costas, Senhor, tantas responsabilidades, Pai, estando num lugar que não é o que o Senhor escolheu, não é o propósito que o Senhor tem para nós. E talvez nessa manhã, Senhor, muitas aqui estejam se sentindo sobrecarregadas. Pai, que o Senhor possa trazer a consciência, a nossa consciência, Senhor, se nós estamos na direção correta. Se é a rota que o Senhor tem para nós, ou se é o momento de reprogramar, redirecionar, Senhor, será que é exatamente isso que o Senhor tem para a nossa vida? Se a palavra do Senhor fala que é para lançar sobre o Senhor, né? Todo o peso. Ah, Senhor, e quantas vezes nós pegamos com as nossas próprias mãos, porque o nosso ego, Senhor, muitas vezes está enfado, às vezes nós queremos ser pessoas que não é aquilo que o Senhor tem. Talvez fuja até mesmo o nosso temperamento, estar naquele lugar, de assumir aquela responsabilidade, aquele compromisso, mas para inflar o nosso ego, nós não dizemos não, nós estamos, Senhor, tomando peso, e estamos em lugares que não é onde o Senhor projetou para nós. Que nessa eu possa trazer a consciência de cada uma de nós, Senhor. Qual é o lugar que o Senhor tem, que o Senhor quer para nós. São, Senhor, desse encontro nessa manhã. Senhor, usa a vida da Tânia, Senhor, para falar conosco. De direcionamento, Senhor, a vidas aqui, que esperam respostas do céu.
Que seja o Senhor falando, Senhor, a todas nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. 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 Vou passar para você, já pode ficar à vontade. Deixar meu microfone para não ficar dando microfonia. Aham. Posso falar? Pode começar, Valquíria? Pode sim, fica à vontade. Bom, então, no meu perfil ali está aparecendo Giane Cursos, que é o que eu tenho, mas meu nome é Tânia, eu moro em Curitiba, e eu primeiro quero agradecer muito a Deus, né, a oportunidade, pedir que o Senhor realmente use, né, a minha boca para para levar a bênção dele, né, e agradecer também a Valquíria, que já me chamou outras vezes, e que às vezes eu sempre não podia por algum motivo ou outro, e ontem eu estava pronta para dizer para ela, ai, Valquíria, acho que não vai dar, porque eu estou passando por um processo, assim, bem difícil na minha vida, todos nós estamos, né, todos nós temos os nossos processos, não é diferente para ninguém, né, mas ontem, assim, Deus falou comigo, ali eu estava fazendo terapia ontem, terapia mesmo, estava lavando louça, quando a Valquíria me mandou, e eu senti do Senhor, você vai, né, então eu falei, bom, a gente tem que ouvir mesmo a voz de Deus, né? E o que eu quero compartilhar hoje é uma mensagem que eu tenho falado comigo há já algum tempo. E eu tenho escutado, eu tenho visto a palavra de Deus, orado, lido, e estou aqui também num conflito falando com o Senhor. Eu preciso fazer isso. E o tema é: arrume sua casa, né? Arrume sua casa. E eu quero deixar a palavra que está na 1 Reis 18. Eu não vou ler, né, claro, o capítulo inteiro, mas eu tenho estudado bastante esse capítulo, que é Elias e os profetas de Baal. Mas eu vou ler para vocês a partir do versículo 30 até o... eu vou começar aqui no 30, depois a gente já dá uma pulada lá para o 36. E diz assim: então Elias disse ao povo: cheguem para mais perto de mim. Todos chegaram mais perto de Elias e ele começou a consertar o altar do Senhor Deus que estava derrubado. Ele pegou 12 pedras, uma para cada das 12 tribos, que tinham os nomes dos filhos de Jacó, o homem a quem o Senhor tinha dado o nome de Israel. Com essas pedras, Elias reconstruiu o altar para a adoração do Senhor. Depois, cavou em volta uma valeta em que cabiam mais ou menos 12 litros de água. Em seguida, colocou lenha no altar, cortou o touro em pedaços e os pôs em cima da lenha. Então disse: encham 4 jarras com água e derramem sobre o animal sacrificado e sobre a lenha. Eles fizeram o que Elias estava mandando e ele disse: façam de novo, e eles fizeram. E aqui vou para o 36. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim: o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel e que eu sou o teu servo e que fiz tudo isto de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e está trazendo esse povo de volta para ti. Então o Senhor mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra, e ainda secou o água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Então, aqui nesse texto, a gente vê sobre o altar, onde ele diz ali que o altar estava derrubado ou quebrado ou algo assim. E que ele precisou arrumar esse altar para que o Senhor derramasse fogo do céu. Então, ele fez todo um preparo nesse altar para receber do Senhor. E para provar ali para aqueles profetas de Baal que só o Senhor é Deus, né? E que o Senhor derrama fogo do céu. E eu achei interessante nesse capítulo, porque ali fala sobre
esses profetas que adoravam Baal, né? E que Elias provou que é só o Senhor é Deus, não existe outro, né? Não existe. E o próprio Deus, ele mandou fogo do céu. E a gente vê que é uma oração simples, né? Que ele fez. Mas o que aconteceu que eu entendi nisso? O altar estava preparado, né? O altar que antes estava derrubado, houve um preparo, ele deixou tudo de acordo com o que precisava ser feito para que o Senhor pudesse derramar dele nesse altar, né? E trazendo para nós, eu achei assim, né? Deus falou muito comigo, arrume a sua casa, né? Porque nós temos um altar para preparar para o Senhor. E o altar, ele é lugar de sacrifício, de entrega, né? É onde você coloca as tuas dores ali, né? Mas em que altar nós temos colocado as nossas dores? Como está esse altar nosso, né? É o nosso coração, a nossa casa, né? Como está essa casa para receber do Senhor? E Deus tem falado muito comigo, porque eu estou passando por um processo bem complicado com o meu filho, e ele tem 18 anos, e recentemente, faz pouquíssimo tempo, casou com uma mulher bem mais velha que ele, e uma série de processos que aconteceu, e que resultou que o meu filho não fala mais com a gente. Ele rompeu por uma decisão dele, né? Mas também por talvez coisas que ele deduziu, que foram colocadas no coração dele, na mente dele, que não são verdadeiras. Mas aí, eu tenho falado com o Senhor, né? Senhor, eu preciso arrumar essa casa, mas o que fazer para arrumar essa casa, né? Então, às vezes, a nossa casa está em desordem e a gente está passando por processos onde você quer arrumar a sua casa e às vezes você não consegue. E eu tô num tempo onde eu tenho sentido, eu tenho visto como se a minha boca tivesse com uma mordaça e as minhas mãos amarradas. Então eu tenho sentido assim que esse tempo não é tempo para eu falar nem fazer nada. E aí eu estava falando com um senhor esses dias, falei, Senhor, me ajuda a entender, porque o Senhor não vai derramar fogo do céu nesse altar? Será que a minha casa não está em ordem? Né? Minha casa não está em ordem. A minha casa, vamos dizer, a minha casa física, né? Que são com as pessoas que eu estou convivendo, né? Está em desordem. Então, o meu desejo de coração como ser humano é arrumar essa casa. E aí, o que fazer? Né? E a gente tem que buscar na palavra do Senhor, tem que estar em oração, em consagração, porque é muito interessante, se a gente trouxer para o nosso mundo natural, a nossa casa física. Então, eu até tive uma visita uma vez, e eu estava numa faxina na minha casa. Só que aquela visita é uma pessoa muito exigente, é uma pessoa que ela exige muito dela e tudo, mas enfim, eu falei, meu Deus, como que eu vou receber essa visita com a casa desse jeito? Aí eu fiz um mutirão lá em casa. Falei, gente, guarda essas coisas da sala, leva para o quarto, deixa lá, prepara a sala, porque eu não posso receber ela aqui dessa forma. Então a casa não estava assim com aquela sujeira acumulada, mas estava em desordem, né? E a visita, ela me pegou de surpresa. Eu preciso falar com você, eu estou indo na sua casa. E eu não podia dizer não para ela. Então, na hora, eu fui correr fazer um bolo. Enquanto eu fui fazer o bolo para servir um café para ela, eu já reuni o pessoal lá em casa e falei, tira as coisas da sala e leva para lá. E isso veio muito forte no meu coração, porque, às vezes, a tua casa, às vezes não, né? Eu sempre falo que a nossa casa retrata como nós estamos, né? O nosso quarto, as nossas gavetas. Quantas vezes a nossa casa aparentemente está em ordem, está limpa, mas ai daquele que abrir as gavetas, né? Não vai nem saber o que tem lá dentro, né? Quantas vezes eu me peguei organizando o meu guarda-roupa e colocando os vestidos, as saias e blusas. Depois eu achei que não estava legal. Eu troquei tudo de ordem. E vira um conflito aquilo ali, né?
você às vezes não sabe o que é o certo, colocar primeiro o vestido, a saia e as blusas, ou você arruma pela estação que você está vivendo, né? Então, por exemplo, aqui em Curitiba agora é para começar o verão. Verão que a gente anseia para chegar. Então, é tempo de guardar as roupas da outra estação. Nós vamos viver uma nova estação agora, né? Então, é tempo de renovar, de pôr roupas novas, talvez no guarda-roupa. Pegar as mesmas roupas que não são novas, mas que vão ser usadas para essa nova estação. E aí, a gente pensa, se eu deixar somente as roupas de inverno no guarda-roupa e vamos supor que eu tenha guardadas de verão e está chegando o verão e eu estou vendo, mas eu não me organizei para arrumar. De repente faz um dia muito ensolarado, muito de calor e você não está preparado para essa estação. Né? O teu altar, a tua casa não está preparada. E eu vejo muito para mim hoje, arrume a sua casa. Né? E eu tenho questionado, Senhor, me ajuda, me dá discernimento. Como arrumar a minha casa, né? E a nossa casa retrata quem nós somos. Até nesse processo com o meu filho, e eu estou usando esse exemplo porque ele está acontecendo e porque é sobre mim, então, né, eu posso falar. O meu filho sempre foi muito organizado, muito. O quarto dele sempre foi bem arrumado, as roupas dele, ele sempre foi muito caprichoso. Quando começou todo esse processo, que já faz algum tempo, eu percebi pelo quarto dele que não era mais ele. Porque a gente entrava no quarto dele e eu sempre brincava assim, ó, o meu serviço aqui é roupa lavada e dobrada, né? Eu lavo, recolho, dobro as que não precisa passar e deixo no quarto, mas cada um guarda a sua. E eu comecei a perceber que ele não guardava mais. Então, as roupas dele, as limpas estavam misturadas com a suja. Eu abri a porta do guarda-roupa dele, eu cheguei a achar prato de comida dentro do guarda-roupa dele. E aquilo em mim gerou uma dor, porque aquela visão do quarto dele estava mostrando como ele estava ali naquele ambiente, como ele estava se comportando. Era olhar o quarto dele e você já sabia que ele não era mais o mesmo. Não era mais o meu filho, era uma outra pessoa, dava a impressão. Mas não é que era uma outra pessoa, era a estação que ele estava vivendo. E aí até um dia eu comentei com meu marido, eu falei, ele não está mais aqui em casa. Né? Ele está aqui para cumprir talvez um cronograma, para ficar aqui mais um tempo. Mas a gente percebe pelo quarto dele a desordem que está na vida dele. Então, eu organizava a minha casa, a gente deixava tudo arrumado, mas o quarto dele eu deixei, eu não fazia mais isso. Até por alguns conflitos, né? No começo eu falava para ele, arruma o teu quarto, e não adiantava. Então, assim, a cama dele ele não arrumava mais. Então, passavam uns dias, era a cama desarrumada. E claramente retratava o que ele estava vivendo naquele tempo. E realmente ele não estava mais ali. Né? E aí eu comecei a pedir as palavras, comecei a orar, e Deus foi falando comigo, foi falando no livro de Abacuque, e até que me trouxe nessa leitura, né, sobre o altar. E aí é tão interessante, porque muitas vezes a desordem de uma pessoa que está muito próxima a você gera uma desordem também na tua vida, no teu altar. Né? E aí você chega num tempo onde você pensa, Pai, como está a minha casa? Né? Esses dias eu questionei Jesus, se o Senhor voltasse hoje, a minha preocupação é como está o meu altar, como está a minha casa? Né? Com esse conflito com meu filho, então eu tenho orado para o Senhor, né? Cuida dele, cuida do meu altar, né? Eu não quero a minha casa em desordem. Né? Eu quero a minha casa pronta para receber o fogo do céu. Né? E o que está me impedindo de receber o fogo do céu com uma oração tão simples, mas tão profunda, né? Eu achei tão lindo que ele falou, o Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel, e que eu sou o teu servo, e que fez tudo isso de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor.
Responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus de Israel, está trazendo esse povo de volta para ti. Então o Senhor mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício, queimou a lenha, queimou as pedras, porque quando o Senhor derrama fogo, quando o Senhor vem na nossa vida, ele vem com providência, ele vem para queimar, ele vem para pôr em ordem aquilo que está em desordem. E eu tenho falado para o Senhor, a minha fé é inabalável. A minha fé não se abalou diante dos processos, de jeito nenhum. A minha fé, pelo contrário, só aumentou. Mas eu tenho me preocupado com o meu altar. Como está esse altar? Ele não está totalmente em ordem, né? Ele não está. Eu tenho a impressão, às vezes, olhando, que a minha casa, quem chega lá em casa e não me conhece, não conhece o meu processo, principalmente se chegar na terça-feira, talvez não nem tanto, mas se chegar na sexta-feira à tarde, vai estar tudo em ordem, vai estar tudo limpo. E a pessoa, talvez, chegando ali, ela não tendo um discernimento espiritual, ou ela não conhecendo a minha vida, ela vai olhar para a minha casa e vai dizer, aparentemente está tudo em ordem, né? A casa física. Porque daí a gente tenta ao máximo driblar. Então, o máximo que eu posso, estou deixando a minha casa em ordem. Mas tem algumas coisas que eu não estou conseguindo, isso falando no mundo natural. Por exemplo, eu tenho algumas roupas minhas que eu preciso arrumar. E eu não tenho sentido vontade de fazer isso. Faz parte da minha casa, né? Da casa. A minha comunhão com o Senhor, né? Eu tenho falado, Senhor, me acorda de madrugada. Eu quero te encontrar de madrugada. Mas quantas vezes eu vou dormir cansada? Ou então, aquele dia foi um dia tão pesado para mim que eu vou dormir exausta e não consigo acordar de madrugada. Então, eu trago essa mensagem hoje para uma reflexão, né? Vou convidar vocês, se vocês quiserem fazer um estudo desse capítulo, eu sei que talvez muitas de vocês já conhecem bem ele, mas ele é muito profundo, né? É a gente ter a certeza do Deus que nós servimos. Não servir quem não pode arrumar a nossa casa. Muitas vezes eu vejo também por mim, às vezes a gente, pelas tarefas do dia a dia, a gente deixa de preparar o altar para receber do Senhor. Né? Olha que hora que nós estamos aqui mais preciosa, né? Ontem também participei, ontem à noite, foi tremendo. Mesmo que às vezes a gente não consiga participar, como a Val falou, tem que silenciar ali, que é o meu caso, né? Porque eu trabalho nesse horário, às vezes eu não consigo. Mas às vezes a gente só de ouvir, de estar ali ouvindo uma experiência, uma palavra, e às vezes a gente fala, meu Deus, é tudo que eu precisava ouvir hoje, né? Arrumar a nossa casa. Arrumar o nosso financeiro. Quantas vezes a gente fala para Deus, Senhor, provê na minha vida o financeiro. Aí Deus te dá a provisão, mas você não é organizada, você não sabe organizar o teu financeiro. Aí você vai lá e gasta um monte, não se organiza, e aí você fala, mas eu tô com o meu financeiro todo bagunçado, mas você organizou? Você fez uma pré-visão do que você vai ter de gasto? Né? Então, em todas as nossas áreas, há uma casa a ser arrumada. Né? Eu tenho um costume, eu trabalho com administração, com financeiro, e eu sempre tenho uma planilha que eu faço uma previsão durante o ano. Então, ali eu lanço as despesas de casa, as extras que vão chegando, eu vou lançando, para eu ter uma visão de como está o financeiro. O que nós temos de entrada e o que está para sair. Isso é até um costume, eu vejo, de quem já trabalha na área, que a gente acaba fazendo isso daí no trabalho e fazendo na vida nossa. Mas isso me ajudou demais, porque quando eu comecei a organizar isso, eu comecei a ter um mapa do como estava a minha vida, onde eu vou direcionar. E foi tão intenso tudo isso, gerou tanta coisa boa, que eu comecei a poder usufruir das bênçãos que Deus me dava, né, financeiras. Foi onde eu consegui parar de vender férias, porque eu vendia férias para pagar conta.
tinha que fazer empréstimo para pagar a conta. Foi onde eu fui começando a me organizar e vivendo dentro da minha realidade. E dentro da minha realidade, eu consegui ir organizando até para eu tirar férias, para eu viajar com a família. Então, e aí eu fico pensando, puxa, então são muitas casas que nós temos aqui, né? Muitas casas. Então, a mensagem que eu quero dizer para vocês é: avalie as tuas casas, né? Como estão as tuas casas, né? Arrume elas. Comece pela casa principal, que é a tua conexão com o Senhor. Comece arrumando esse altar. E daí, o meu questionamento com o Senhor é: Senhor, eu estou aqui diante do teu altar e hoje é o meu sacrifício, é a minha dor que eu estou depositando no altar. Né? É a minha forma de começar a arrumar esse altar, porque eu sei que o teu tempo não é o meu tempo. Eu sei que hoje, humanamente falando, eu estou impedida de poder, talvez, me aproximar do meu filho, porque eu vejo o próprio Deus não está permitindo. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho falado com o Senhor: Senhor, o Senhor sabe da minha preocupação com o altar, que o altar é coisa muito séria para mim, com esta casa, né? Então, como está a sua casa? Como está o seu altar? Ele está derrubado? Você já começou a levar as pedras? Você já começou a cavar a valeta? Ou você já está na fase onde aqui diz onde o animal já está cortado, já está depositado lá para sacrifício? Né? Então, a pergunta é: como está a sua casa? E a resposta é: arrume a sua casa. Né? E é a gente falar com o Senhor. E ontem, a hora que a Valquíria falou para mim, ali na hora que ela me pegou de surpresa, eu falei: Senhor, eu não estou preparada para isso. E aí Deus falou comigo: você vai falar. E eu falei com o Senhor, perguntei: mas o que eu vou falar? Né? Olhando para mim do jeito que eu estou, o que eu vou falar? E ali o Senhor me trouxe muito claro: arrume a sua casa. Então, é essa mensagem que eu quero deixar com vocês. E eu espero em breve, né, poder ter um grande testemunho a respeito disso também. E creio que cada um de vocês, se está na arrumação da casa, também vai ter, né? Porque o Senhor está pronto para derramar fogo do céu. Basta a gente mesmo fazer a nossa parte. É isso. Amém. Glória a Deus, né? Palavra abençoada aí pro nosso coração, hein? Quem aqui começou a lembrar a hora que eu começou a falar das gavetas, do guarda-roupa, dos armários da cozinha? Do banheiro, tudo, né? Dessa forma mesmo. O Senhor, ele fala, né, com cada um de forma muito particular, e nós entendemos que tem muitas questões. Eu sempre falo, né, Tânia, que muitas vezes vem algumas adversidades também, né, que sobrevêm à nossa casa, à nossa família, como no caso, né, que você trouxe aí do seu filho. E existe algumas situações que o Senhor, ele permite, né, passar, e na hora não faz sentido. A gente fala: meu Deus, por que eu estou passando isso? Porque a minha casa está vivendo isso. Mas o Senhor é aquele que vê além, né? Nossa construção, nossa visão, então nós vemos aqui. E muitas vezes é por amor, né? Por amor à alma, o Senhor permite alguma situação, justamente porque Ele está vendo lá o futuro, que é para tratar algo aqui, né? Para que essa pessoa não venha se perder lá na frente. Exatamente. E o que acontece? A gente sem paciência, né? Sem paciência, a gente ora, a gente entrega nas mãos de Deus, mas a gente sempre quer dar o nosso jeito, né? A gente quer ajudar Deus, e Deus não precisa da nossa força humana, né? Mas a gente quer ajudar.
E por diversas vezes nós vamos lá e interferimos no agir do Senhor na vida dessa pessoa, porque o tratamento muitas vezes é com ela mesmo, não é com aquela pessoa. Mas nós, ainda mais quando se trata de filhos, né? Se tratar de filhos, então, se a gente sabe que ele vai sofrer, qual que é a nossa tendência, meninas, enquanto mães? É colocar uma almofadinha se ele for cair para doer menos, né? E Deus quer muitas vezes que ele vai lá, que ele extrapola o joelho mesmo, que ele rala tudo, que sangra, outrora até quebra, né? Uma perninha, um bracinho, para aprender alguma coisa. Sempre tem um propósito, né? Por trás. Mas é tão doloroso, é tão difícil para nós, né? É tão difícil para nós estar nesse lugar de aceitar. Se a gente já trilhou o caminho, a gente quer ir limpando tudo para ele. Não, filhinho, é por aqui, é por aqui, é por aqui. E isso resulta no que a gente está vendo hoje, né? Trazendo aqui para os dias atuais. O que a gente está vendo hoje? Quanta ansiedade, né? Jovens, adolescentes e jovens fracos, né? Homens com tanto conflito, homens e mulheres, né? Meninas e meninos com tantos conflitos na identidade sexual, né? Que não sabe receber um não. A namoradinha da escola fala que não quer namorar com ele, ele já vai se cortar, se mutilar, e está acontecendo tantas coisas, e se não for a graça de Deus sobre a nossa vida, né? Onde vamos parar, né? Da forma que está indo aí, que a gente vê a era do micro-ondas, né? Tudo para ontem, coloca o micro-ondas lá, 30 segundos, a gente já fica assim, né? Tá demorando demais. E tá assim, né? Infelizmente tá assim. Então, que o Senhor venha nos dar clareza, né? Nos dar entendimento de quando é a vontade dele, né? Para que nós possamos pisar no freio, não no acelerador, né? A gente pisa no freio, opa, stop, vou parar um pouquinho aqui, vou deixar Deus agir, vou deixar, tá bom, Senhor, tô entendendo, né, do seu jeito. Mas, em algumas ocasiões, como a Tânia falou, nós vamos ter que ter nosso posicionamento, né? A minha gaveta não vai ser arrumada se eu só olhar para ela. Se eu pensar, preciso arrumar. Tem que ter um movimento físico. E como é grave, né, Tânia, isso? Porque o inimigo das nossas almas, até a força física ele tira. Sim. Até a força física. Ele começa a dar entretenimento, né? Para que você tenha menos tempo com Deus. E não é só com Deus, mas o tempo de arrumar uma casa mesmo, né? De arrumar uma mesa. Tô olhando aqui, Jesus, minha mesa tá uma bagunça. Ui, misericórdia. Tá cheio de coisa aqui. Val, só quero abrir um parênteses. Eu gosto muito de reforma. Eu gosto de comprar uma casa e reformar, mudar aquela casa. É uma coisa que eu gosto. E eu vejo pela reforma. A casa, para ficar bonita, ela tem que passar por uma reforma. Eu reformei minha casa, nós ficamos quase um ano dentro de casa com a reforma. Mas para a casa ficar em ordem, houve um movimento ali de desordem, né? E aí ela voltou a ficar em ordem. E assim somos nós com Deus. A gente, né, nessa questão, arrume minha casa, eu estou arrumando a minha casa, mas às vezes é um tempo onde você precisa guardar no Senhor. Não é porque você não quer arrumar a tua casa. É porque, então, é ouvir a voz de Deus. E outra coisa é falar que eu fiquei muito feliz que a minha amiga Ivanete, está aqui. E nós fizemos faculdade juntas, e aí ela falou, Tânia, eu sou a Iva da faculdade. Então, que delícia isso, né? A gente poder encontrar pessoas aqui, e ela mora aqui do lado de Curitiba, eu em Curitiba, e a gente está se encontrando aqui. Então, Deus abençoe também minha amiga querida. Ai, muito bom isso, né? Amém, amém. Tá vendo? Amiga de faculdade está encontrando aqui, ó, Glória. Deus marca encontros, né? Uhum. Deus marca encontros, que delícia. Deixa eu ler um pouquinho aqui. A pastora Ana falou que. Primeiro ela mandou assim, ó, acho que foi para você, acho que não, foi para a Tânia, né, pastora, que colocou aqui, que o Espírito Santo nessa manhã derrame força e vigor. Amém. Sobre a sua vida.
E ela falou também que ela estava ouvindo e organizando roupeira. Falou que vai testemunhar também, vamos testemunhar. Amém, amém. E daí a Iva, né, que falou com você ali, Uhum. e a pastora Ana falou que é verdade, a bagunça é como se roubasse nossas forças. Eu fico mal quando vejo minha casa bagunçada. Ah, não, foi a pastora Josi que falou que estava arrumando roupeiro, não é a Ana. A Ana tá ali de boa e falou que ela tá arrumando roupeiro. É a Josi. Tá arrumando roupeiro. É, Lúcia, sofre mesmo, né? O relato forte, coração de mãe sofre, mas Deus traz o conforto. Amém. Ela falou que ela quer testemunhar, mas ela não sabe entrar. É só você abrir sua câmera. Abrir a câmera, igual é chamada no celular normal. Tem uma câmerazinha e tem um microfone. Aí você toca em cima, aí vai abrir a câmera e toca em cima do microfone e abre o áudio. A gente vai descobrindo, né? Aos pouquinhos. Tânia, eu vou pedir para você fazer assim, para você orar, porque depois eu paro a gravação, para as meninas poderem trazer, sempre elas gostam de trazer relatos, né? Quer trazer, às vezes, alguma coisa da intimidade, e aí não fica gravado, fica melhor para poder estar conversando. Eu deixo só a palavra aqui na gravação, e você ora por todos e por todas. Uhum. Por toda a família, enfim, todos nós que estamos aqui. Tá bom. Senhor Jesus, muito obrigado por esta linda manhã, Senhor. E nós cremos que o Senhor está aqui, Pai. E que o Senhor está pronto a derramar, Senhor, fogo do céu sobre as nossas vidas. Senhor, te agradeço pela oportunidade, te agradeço pela vida de cada pessoa que está aqui, Senhor. Pelos processos também que cada um está passando, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus de provisão, um Deus de estratégia. E o Senhor tem nos lapidado, nos fortalecido dentro dos processos. Te agradeço, Senhor, pela vida das nossas famílias, Pai, de cada uma delas aqui representada. Obrigada, Senhor. Portanto, obrigada, Senhor, por esse lindo dia que o Senhor nos permitiu em te adorar, em render graças ao Senhor, Pai. Obrigada, Senhor. Hoje é um dia de gratidão, Senhor. Gratidão ao Senhor. Pai, sonda os nossos corações, Pai. Tudo aquilo, Senhor, que ainda está em desordem e que tem nos impedido de ouvir a tua voz. Senhor, fala ao coração de cada uma aqui, Pai, em particular, Senhor. Porque o Senhor conhece o particular de cada uma de nós, Pai. Fala, Senhor, nós te pedimos e queremos, Pai, ouvir a tua voz. Obrigada, Jesus. Obrigada por tanto amor. Eu oro e agradeço e entrego, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Amém. Glória a Deus. Meninas, eu vou encerrar a gravação agora, para daí a gente conversar um pouquinho aqui e poder estar trazendo, né? De repente, algumas questões que particular, enfim. Então, eu encerro aqui agradecendo mais uma vez a Tânia, né, por ter trago aí essa palavra, né, essa reflexão para o nosso coração. Que Deus continue te alcançando, te abençoando com muita graça do céu, te dando realmente muita graça, né, para lidar com toda a situação, com tudo que vem acontecendo. E conte com as minhas orações, e acredito que as meninas estará colocando, né, no caderninho de oração. Amém. Glória a Deus, eu que agradeço também. Muito obrigada pela oportunidade. Estamos juntas sempre para crescer e que nada nos impeça de levar a palavra do Senhor, né? Porque quando nós deixamos a nossa dor de lado e cuidamos da dor da nossa amiga, do outro, o próprio Deus cuida da nossa, né? Então, que a gente possa seguir de cabeça firme, feliz, sabendo que nós temos um Pai que cuida de nós. Amém. Obrigada. Beijo para todas. Então, a pastora Ana sugeriu ali, ó, ela vai louvar, aproveitar a Vitória está com ela, né? As duas louvam, que é uma benção. E aí, então, eu vou deixar já o agradecimento aqui a todas vocês, todas mesmo, e aí eu vou deixar elas louvar, depois eu paro só a gravação, mas não precisem sair, a gente fica aí e conversa, tá?
depois. Muito obrigada, meninas. É o nosso 1% do nosso biblioterapia. Deus abençoe, viu? Pode louvar, então, aí. Senhor, minhas amadas, queremos Senhor, deixar esse louvor ao coração de cada uma de nós nessa manhã, uma palavra abençoada, como nós precisamos pôr em ordem a nossa vida para que o fogo do céu seja derramado. Como a serva do Senhor falou, que as nossas dificuldades não nos impeçam de ser um canal de cura, né? Que as nossas lutas, que as nossas tristezas não nos impeçam de viver aquilo que Deus tem. As nossas circunstâncias não nos definem, né? E vamos juntas testemunhar. Amém, minhas amadas? Vamos louvar o Senhor. Paz do Senhor, minhas irmãs, eu gostaria de estar presente em quase todas as biblioterapias possíveis, mas nunca é possível porque eu estudo de manhã e hoje não teve aula e graças a Deus eu já posso participar. Nós vamos cantar um louvor que se chama Escape. Deus tem escape nessa manhã. O inimigo tenta laços e embaraços para me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar do alto, não temo, eu sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. É profético, ó. O inimigo tenta laços e embaraços para te envergonhar, mas não vai, em nome de Jesus, porque tu não está sozinha nesta guerra, está contigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar do alto, não teme, eu sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Já tem um caminho aberto pelas águas, vai romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Amém, minhas irmãs. Deus tem escape, Deus tem livramento. Deus abençoe a todas vocês. Nós somos chique demais, gente. Nós somos chique demais. Ó. Nós temos não uma, mas duas cantoras. Glória a Deus. Amém.